Olá, alunos do quinto ano, na sala de hoje, matemática, certo? Números decimais. Os números decimais, né? Do mesmo jeito que as frações, se vocês recordarem, as frações elas representam a parte do inteiro. Por exemplo, eu tenho 3 décimos. Algo foi dividido em 10 partes e eu tirei 3. Quer dizer, era um inteiro que eu parti em 10 partes e tirei 3. Então, representa 3 décimos. Os números decimais também, certo? Eles são parte de inteiros, né? Certo? E tem uma situação que a gente usa muito no nosso dia a dia, os números decimais, né? Que é o nosso dinheiro. Se eu for escrever R$1,50, eu boto 1,50, né? Assim, pronto, a vírgula, né? A vírgula é importantíssima nos números decimais. Os números decimais podem se representar também no quadro de ordem, lembrando que os números que estão antes da vírgula se referem aos inteiros, e aos que estão após a vírgula, que as partes menores que o inteiro, é o décimo, centésimo e o milésimo, né? Certo? Que são partes, quer dizer, o décimo representa que foi dividido em 10 partes, o centésimo foi dividido em 100 e o milésimo foi dividido em 1000 partes. Aqui um número decimal, 2,25. O 2 é a unidade, como eu tivesse dois objetos, né? E aqui, o 25, o 2 é o décimo e o 5 é o centésimo. Vamos ver aqui. Pronto, aqui no quadro de ordem, certo? Vamos lembrar que cada agrupamento de 10 unidades tem uma ordem. Por exemplo, assim como cada 10 dezenas tem a cada 10 unidades tem uma dezena, a cada 10 centésimos tem um décimo, e a cada 10 décimos tem uma unidade. Aqui vocês estão vendo, olha só, presta atenção. Vocês aprenderam no sistema de numeração decimal que eu tenho as unidades simples, os milhares e os milhões. É assim? Pronto. Agora, nos números decimais, depois da unidade vai ter uma vírgula. E depois dessa vírgula, eu vou ter as casas decimais. Eu vou ter o décimo, centésimo e milésimo. Ok? Isso aqui é só num quadro. Ó, 2,25. Para a gente fazer a leitura dos números decimais, certo? Leitura e escrita dos números decimais, né? Para ler os números decimais, precisamos saber que décimo é um número que vem imediatamente depois da vírgula, ok? O centésimo, ele vem depois do décimo, e o milésimo vem depois do centésimo. Vamos ver aqui. Olha só. Quem está antes da vírgula é chamado de parte inteira. Aqui eu tenho um, que é a parte inteira, né? E aqui que vem depois da vírgula é chamado de décimo, né? Que é a parte decimal, certo? Então, eu aqui tenho um inteiro e 3 décimos, ok? Aqui a parte inteira que vem antes da vírgula, e aqui a parte decimal, um inteiro e 3 centésimos. Por quê? Depois da vírgula vem o décimo e depois vem o centésimo. Então, eu digo 3 centésimos. Aqui é a parte inteira, que é um inteiro, aí vem a vírgula, aí vem o décimo, centésimo e o 3 é milésimo. Então, eu digo um inteiro e 3 milésimo, ok? Um décimo, ele pode ser representado por uma fração decimal ou um número decimal, certo? A fração é o que vocês viram lá na parte de fração, né? Uma fração decimal, um décimo. Um inteiro foi dividido em 10 partes, eu peguei 1. Se eu for escrever na parte com vírgula, fica 0,1. Um centésimo pode ser escrito na parte decimal, que é 1 centésimo, quer dizer, um inteiro foi dividido em 100 partes, eu peguei uma, né? Então, eu digo 1 centésimo. Se eu for escrever ele de forma decimal, fica 0,01. Um milésimo pode ser representado 1 milésimo, quer dizer, eu dividi em 1000 partes o inteiro e peguei uma. Então, o número decimal é 0,001. Aqui eu tenho uns exemplos, né? Aqui, represente sobre a forma de fração decimal. Eu tenho um número decimal, que é com vírgula, certo? E eu quero transformar ele em fração, ok?
como é que eu faço? Eu escrevo 3, não precisa botar esses zeros que estão antes dele, certo? Eu coloco 3 e conto aqui as casas decimais, ó. Tem quantos números depois da vírgula? 3, então vai ser o centésimo, certo? Aqui eu escrevo 208. Tem quantos números depois da vírgula? 3, então é o milésimo, porque aqui depois da vírgula é o décimo, centésimo e milésimo, então fica milésimo, né? Aqui eu tenho só um número depois da vírgula, que é o 5, então escrevo 10 embaixo. Aqui eu tenho 2 números depois da vírgula, mas eu tenho que escrever o 4 também, certo? Eu escrevo o 4, o 0 e o 6. Como eu só tenho 2 números, vai ser o 100. Outro exemplo, ao contrário, represente sobre a forma de número decimal, que é ao contrário, eu tenho a fração e quero que vocês escrevam sobre número decimal, que é através de vírgula, certo? Eu tenho 25 centésimo. Como é que vai ficar? Vai ficar 0,25, por quê? Depois da vírgula tem que ter 2 números, porque aqui não é 100, então tem que ter 2 números. Então eu boto o 0 na frente. Ele não tem número em parte inteira, só tem décimo e centésimo, né? Aqui já vai ter. Por quê? Porque vai ficar só um número depois da vírgula. No caso é o 5, ok? Vai ficar 2,5. Aqui, como é 1000, vão ficar 3 números depois da vírgula. Então, vou ter que completar com zeros na frente. Vai ficar 0,025. Aqui são 3 números depois da vírgula. Vai ficar 0,325. Porque não só tem 3 aqui, então os 3 vão ficar depois da vírgula. Então, tem que acrescentar um zero na frente. Ok? Aqui, 325, mas agora é centésimo. Como aqui tem que ficar só 2 depois da vírgula, eu deixo só o 25, aí bota a vírgula, fica 3,25. Em nossa agenda, matemática, número decimais, atividades, páginas 87 e 88. Boa aula para vocês, aluno, bom estudo. Não esqueça de ler o capítulo do livro, ok?